palavra de hoje, o título do sermão de hoje é Entusiasmados. Talvez muitas vezes a gente está acostumado a ouvir a palavra como entusiasmados, é cheio de energia. Nossa, aquela pessoa está entusiasmada com o serviço dela, ela está cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de vontade. E eles usam como uma contrapartida, às vezes a gente usa como uma contrapartida de desanimado. Então, ou você está entusiasmado ou você está desanimado. Eu digo que a palavra de hoje não vai caminhar sobre esse caminho, porque desanimado não é antônimo, o contrário de entusiasmado. Entusiasmado, a palavra entusiasmada traz o significado de teos, né? Que traz do grego, vamos dizer assim, o prefixo dentro, e teos, de Deus. Entusiasmados significa cheio de Deus dentro de você. Então, a palavra que nasceu no grego trazia a origem das pessoas que estavam muito animadas. Elas falavam que as pessoas estavam entusiasmadas, cheias de Deus dentro da vida delas. Então, quando a gente fala em entusiasmados e a gente traz como tema de hoje, significa que o Espírito de Deus está dentro de nós, transbordando dentro de nós. E este é o caminho da série, ele está dentro do caminho da série Vozes de Esperança. Como podemos ser voz de esperança se não estivermos entusiasmados? Talvez alguns irmãos, quando mandam mensagem de WhatsApp para mim, perguntam: pastor, tudo bem? Eu digo entusiasmado. Eles devem achar que pastor está meio louco, né? Está feliz? Não. Eu estou cheio do Espírito, cheio da vontade de Deus, da liberdade do Espírito para fazer a sua obra. Porque sem sermos entusiasmados, não temos vozes de esperança para aqueles que estão sofrendo. O primeiro passo para isso é estar entusiasmado. A esperança não é apenas uma ideia bonita, mas uma realidade fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, está ao lado do Pai, governando o mundo. Por esse momento, nós então somos entusiasmados. O Cristo vivo é a voz mais poderosa da esperança, pois a morte não teve a última palavra sobre a vida de Jesus e não tem também a última palavra sobre as nossas vidas. Mas essa esperança, esse entusiasmo não fica apenas no coração, mas ele precisa transbordar na missão, na comunhão e no testemunho. Por isso, o sermão de hoje, ele nos lembra que a verdadeira vida no Espírito começa reconhecendo que Jesus ressuscitou. Se aprofunda na unidade e na comunhão da mesa. Amplia a visão para além dos nossos olhos limitados e nos torna, de fato, vozes de esperança para esse mundo. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, de 3 a 8. Nós vamos ler bem no comecinho do livro de Atos. Em alguma terça-feira do ano passado, a gente estudou esse versículo, esse capítulo 1. E confesso para os irmãos, nós estamos já fechando o segundo ano em que toda terça-feira a gente faz um estudo dessa palavra do livro de Atos. Nós entramos agora no capítulo 26 e faltam poucos capítulos para encerrarmos esse estudo de 2 anos a respeito de Atos. Nós vimos versículo por versículo estudando nesses momentos. O ano que vem, o movimento de oração vai escolher um outro livro e uma outra atividade para a gente
dar continuidade ao nosso estudo, uma vez que o livro de Atos vai se encerrar. Acredito que todos já tenham aberto, do verso 3 até o verso 8. Diz a palavra do Senhor: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado ainda, Pai, pela tua presença nesta noite, neste lugar de comunhão. Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida diante dos teus pés. Mas pedimos a ti, Senhor, como num diálogo, fala conosco neste momento. Que cale-se a voz humana e o que o teu Espírito Santo revele a tua mensagem aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, o primeiro passo para sermos entusiasmados é reconhecer que Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. A ressurreição é o ponto fundamental do cristianismo. Se Jesus de fato não morreu, a nossa fé é vã. Se alguém crê que Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, então não crê no Evangelho. Não pode aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Não pode se considerar cristão. Pode se considerar de qualquer seita ou qualquer movimento religioso ou de espiritualidade. Mas cristãos devem reconhecer fielmente e verdadeiramente que Jesus Cristo ressuscitou. Isso deixa claro a palavra de Lucas, quando ele diz que de forma inconteste, ou seja, foram sinais, pessoas que viram, não há nada que possa negar a ressurreição de Jesus. É algo incontestável e é importante que a gente tenha isso em nosso coração. A ressurreição de Jesus é a voz mais forte da esperança que ecoa ao longo da história. Porque foi o único homem que venceu a morte. Talvez muitos olhem para outros líderes, outras divindades que são apresentadas, mas o único que ressuscitou ao terceiro dia foi o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Calvino diz assim: a cruz seria apenas tragédia se não fosse seguida por um túmulo vazio. João Calvino, aquele que trouxe e organizou a teologia presbiteriana reformada, ele traz essa mensagem mostrando para nós justamente o que Paulo fala, que a nossa fé não pode ser vã, porque o túmulo estava vazio. Não é apenas uma cena de terror. Em breve vai lançar mais um filme sobre a morte de Jesus. Quantos filmes nós já vimos a morte de Jesus? O do Mel Gibson, agora tem do The Chosen, tem um muito antigo em que Jesus era um loiro de olhos azuis. E quando a gente olha para tudo isso, a gente fica aterrorizado de fato com a violência da cruz. Mas o que nos traz esperança e que nos traz vida é saber
que após disso, Jesus falou com seus discípulos, não só no caminho de Emaús, mas sentado à mesa. Quando nós sentamos à mesa, e no domingo, primeiro domingo de setembro, nós vamos nos reunir de novo para sentar à mesa, é prova viva de uma pessoa que ressuscitou e que senta à mesa conosco. Esse anúncio, amada igreja, não foi apenas para consolar corações, mas para fundamentar a missão. A missão tem um ponto anterior. O ir até aquele que está sofrendo tem uma razão anterior. Não é simplesmente para fazer a igreja crescer um número de membros, mas é resultado do sacrifício e da ressurreição. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos uma missão para cumprir. Porque Ele ressuscitou, então nós somos comissionados a levar ao mundo a certeza de que Jesus está vivo. Por isso a fé cristã não é uma filosofia, um fundamento teórico, mas é uma pessoa viva que alcança aqueles que estão perdidos. Essa é o reflexo e aquilo que nos traz a morte e ressurreição de Jesus. Mais do que isso, a ressurreição é a base para a promessa do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito foi enviado a nós após a sua ascensão ao céu. O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfão. Vocês não serão uma congregação ou uma junção de pessoas que vão defender uns ideais ou uma ideologia. Vocês são aqueles filhos meus introduzidos no reino e cheios do Espírito Santo para que vocês possam cumprir a missão. O Pentecostes só é possível porque o Senhor vive. E é essa presença viva que transforma o medo dos discípulos em coragem e envia até os confins da terra. Se a Valnei vai até o Índio fazer missão, até a missão Caiuá, é porque o Espírito de Deus está dentro dela e a move no sentido de ir até lá. Se a Silene sai daqui e vai até o ACV e faz acampamento e faz ações, é porque o Espírito de Deus está dentro dela. Nós em breve iremos nesse mês de setembro falar de uma roda de conversa de missões urbanas. Nós temos um parque maravilhoso aqui do lado chamado Parque das Águas. Quantas pessoas estão caminhando domingo a domingo, sábado a sábado, e não receberam a palavra de Deus? Talvez tenha nos faltado coragem ou espírito que nos levasse até aquele lugar e proclamar a palavra àqueles que estão lá. Nós não podemos ficar cheios do Espírito dentro das quatro paredes do templo. Outra coisa, meus amados irmãos, a ressurreição também corrige os nossos olhares. Imagina que naquela época, depois da última conversa com Jesus, os discípulos ainda tinham dúvida de Jesus. Foi aí que o discípulo foi lá, Tomé, tocar, mas será que é tu mesmo, Jesus? No finalzinho do livro de Mateus, há o relato de que Jesus falou, mas muitos não creram. Não é muitos outros, os 12 que estavam ali tiveram dúvida. E quando Jesus vem e fala com eles, nesse primeiro capítulo de Atos, o registro é o seguinte: não vão sair correndo por aí, não se espalhem, porque vocês primeiro precisam receber o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, vocês vão se perder. Vocês vão sair sem unidade. O olhar de você vai continuar esperando a conquista, a retomada de um reino político. Aqui, essa pergunta, que está aqui no verso 5,
6, está escrito assim: eles, os discípulos que estavam lá, perguntam: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O que eles estavam dizendo, será que é agora que vai cair o Império Romano e nós tomaremos conta do Império e seremos o grande Israel agora? Os olhos desses discípulos não estavam enxergando com um olhar espiritual. Eles estavam olhando com um olhar político, material, humano, achando que esse momento poderia ser aquele momento de resgatar a identidade de Israel. Até hoje, Israel está buscando restaurar o reino político de domínio. Quando que neste momento o Senhor Jesus fala para eles que não cabe a eles questionarem a Deus a respeito dos tempos, mas nem quando. Mas o Senhor Jesus ensinou eles como esse reino virá. E não virá como o reino que a gente espera, material, carnal, olhar apenas sem o olhar espiritual. O que o Senhor nos chama é olhar com o olhar do Espírito Santo. Essa é a voz que nos alcança hoje: esperança viva, missão renovada, Espírito presente e um Senhor que é Rei de toda a história. Se não formos entusiasmados na nossa vida, a gente não consegue ser igreja. A gente não consegue glorificar a Deus. A vida no Espírito passa pelo compartilhar a unidade da mesa. Olha que interessante. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. E comendo com eles, deu uma ordem. E comendo com eles. E quantas vezes Jesus comeu com as pessoas? E os relatos eram: Jesus comeu com publicanos. Jesus comeu com o povo. Jesus comeu com os discípulos. Jesus comeu na última ceia. Jesus comeu com os discípulos na ressurreição. E sabe o que mais é importante dessa questão da mesa, do estar em unidade e em amor entre irmãos? O Senhor Jesus, depois de caminhar com os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles chegaram onde estavam os discípulos, se reuniram à mesa e foram comer. Até o momento em que Jesus partiu o pão, eles não conheceram que era Jesus. No momento que Jesus partiu o pão, então eles viram: é o Senhor Jesus. E o Senhor se afastou dele. A mesa com Jesus não é uma mesa para experimentar alimentos, mas é a mesa para experimentar a presença viva de Jesus. E só é possível quando nós somos em unidade. Só é possível quando a igreja senta em unidade. Não uma cadeira do lado da outra, mas na unidade do amor e do Espírito. A mesa é sempre um lugar de encontro, onde muros caem e corações se aproximam. Será que nós temos convidado as pessoas que estão sofrendo para sentar à nossa mesa? Ou nós mantemos os nossos muros com aqueles que não são amáveis a nós? Talvez uma grande dificuldade que a gente viva de falar do Evangelho, de testemunhar o Evangelho, é justamente perder essa sensibilidade de unidade e de compartilhar o que é mais íntimo, que é o sentar à mesa. A vida no Espírito começa aí. Eu preciso abrir a minha intimidade com o outro. Eu preciso servir o outro com o meu tempo, com a minha qualidade, com o meu amor, com a minha disposição, com os meus recursos. E era a mesa, porque a gente não convida qualquer pessoa a sentar à mesa conosco. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e começar a compartilhar a nossa mesa. Talvez um dos caminhos para a gente aprender a compartilhar a mesa seja nos reunirmos em pequenos grupos, não em células, porque células é uma palavra muito desgastada
e que gerou muito conflito em todas as igrejas. Mas o compartilhar todos os dias, juntos, a gente pode começar aí, num pequeno grupo, discipulando um ao outro, ensinando um ao outro, sendo ombro um com o outro, entusiasmando uns aos outros, trazendo coragem. Quem não dá liberdade ao Espírito Santo não enxerga além dos seus próprios olhos. Os discípulos, ainda sem pleno discernimento do Espírito, continuavam olhando para o reino por lentes humanas. Será que nós vamos continuar imaturos na nossa fé? Tentando buscar olhar o mundo e viver a nossa vida a partir dos nossos conceitos e não do Espírito Santo em nossa vida? Talvez muitos perguntem: pastor, você está sendo pentecostal, então nós temos que ter o Espírito que faz uma reviravolta, o roar de Deus, e eu passo a mão e todo mundo cai no Espírito, e não é isso que eu estou falando. O que nós precisamos é dar ouvido a Deus falar conosco através do Espírito Santo. Todos aqueles que disseram: eu aceito o Senhor Jesus, eles foram regenerados através de um dom que chama Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Não é que aquele que fala em língua tem o Espírito Santo. Não é aquele que tem profecias, que faz adivinhações. Não é esse. Nós temos visto muitas vezes nas redes sociais que aqueles que são verdadeiramente cheios do Espírito, eles têm dons. Eles curam, eles falam, eles fazem profecias, mas não, de fato não é isso. Ter o Espírito Santo significa crer no Senhor Jesus, porque o que nos regenera é a ação dele dentro de nós. Agora nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Nós precisamos dar liberdade para viver e enxergar o mundo não a partir das nossas convicções, mas a partir dos ensinamentos do Senhor. Se o Senhor diz que você deve perdoar aquele que te causou um dano ou te fez uma injustiça, eu sei que você não quer. Eu também não ia querer, eu ia cobrar. Mas o Senhor nos ensina, e o Espírito Santo fala ao nosso coração: é momento de você abrir mão desse prejuízo, dessa injustiça. E se a gente não caminhar nesse sentido, o que nós vamos estar buscando na nossa vida? Prosperidade? É isso que nós vamos buscar nesse mundo? Prosperidade? Uma família bem estruturada? Poder? Sucesso profissional? Ser considerado? É tudo isso que tem se buscado. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo falar nos nossos corações, e a gente para de olhar para as conquistas humanas e os objetivos humanos, a gente começa a pensar no reino de Deus. Então a nossa perspectiva de sucesso não é mais um carro novo, uma casa nova, isso, aquilo, aquilo outro. A nossa perspectiva é ser usada no reino de Deus. É essa vontade que o Espírito Santo tem dentro de nós. Ele nos chamou para nos enviar. E a gente vai ver. Quem dá liberdade ao Espírito Santo torna-se uma voz de esperança. Quando eu dou liberdade ao Espírito Santo, nós recebemos poder por conta do Espírito Santo e passamos a ser testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Você quer ser empoderado? Dê ouvido ao Espírito Santo. Haja e viva e pense segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou. O poder que vem do Espírito Santo não é para exibição pessoal, nem para reforço de expectativas humanas, mas para o fiel testemunho de Cristo. Somos empoderados a viver segundo Jesus Cristo.
não é disse que eu vi. Testemunhar não é eu vi, eu sou. Eu sou testemunha porque eu vi. Né, seu Paulinho? A gente vê muito no direito, a testemunha é aquele que viu. Aquilo que o Senhor já está falando, testemunha não é aquele que viu, mas é aquele que viveu segundo o Senhor Jesus. Quem olha para aquela pessoa tem testificado nela o Evangelho e Cristo. Mas para isso é preciso liberdade do Espírito Santo em nossas vidas. Dar liberdade ao Espírito significa que ele deva conduzir a nossa vida além das nossas limitações. Vamos voltar um pouco ali atrás com os discípulos. Eles eram limitados. Cristo não estava mais com eles. Se eles fossem sair e seguir a vida a partir das convicções plenas deles, eles estariam desestimulados. Eles não conseguiriam completar a missão. Por isso, o Senhor Jesus veio e falou para eles: esperem serem entusiasmados, esperem estarem cheios do Espírito Santo, porque a partir dali vocês vão testemunhar vivendo aquilo que foi ensinado a vocês. A vida de vocês será um sinal do reino. A pergunta nossa: temos sido sinal do reino nesse mundo? Ou quando alguém fecha você, você abre a janela, põe a cabeça para fora e xinga a pessoa? Ou quando recebe um troco errado, você guarda o dinheiro? Ou você tem sonegado o imposto, tem comprado produto pirata, você tem falado mal do seu amigo, você tem deixado a oração em segundo plano, você tem deixado de lado a conversa com Deus? Como nós temos testificado e testemunhado através das nossas vidas? E é justamente nesse ponto que se revela a missão da beleza, a beleza da missão. Quem dá liberdade ao Espírito Santo não só recebe poder, mas também se torna voz de esperança no meio da desesperança. Testemunhar não é apenas anunciar de lábios, mas viver de fato. Meus amigos amados, estamos indo para o final da nossa reflexão. Não fomos chamados para viver o limite das nossas forças, nem para reduzir o Evangelho a palavras vazias. O Senhor te convida, me convida, hoje, a dar plena liberdade à ação do Espírito Santo através de nós, para que Ele encha a nossa vida, nos dê poder e faça de cada um de nós uma voz de esperança em um mundo cansado e sem direção. Que esse seja o nosso clamor agora. Nós vamos cantar um hino: Espírito, encha minha vida. Faça desse hino uma oração ao Senhor. Fique de pé, feche os seus olhos. O Senhor está presente. Fale com Ele: Senhor, enche a minha vida.